Estamos aqui mais esse domingo, né, esse começo de semana. Estamos aqui na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor, em comunhão com os irmãos, né? Como a gente sempre diz, diferença de adorar a Deus em casa e adorar ao Senhor aqui, é que aqui a gente faz em conjunto com os irmãos, lado a lado, né? E a gente tem a oportunidade de trocar experiências, de fortificar a nossa fé na comunhão uns com os outros. Para a gente poder começar este culto, eu queria te convidar. A gente vai fazer a leitura do tema da divisa daqui a pouco, mas eu queria te convidar a parar um pouco, respirar, e agora a gente vai orar e colocar diante do Senhor esse tempo que a gente tem aqui para estar adorando o nome do Senhor, ouvindo a palavra dEle. Queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor para esse tempo que a gente vai passar, que passa tão rápido, né? O tempo que passa muito rápido. Vamos orar então? Deus querido, nós te agradecemos pelo sono que a gente teve em nossas casas, porque o Senhor cuidou de nós enquanto dormíamos. Senhor, nós queremos te agradecer pelas nossas famílias, nós queremos te agradecer pela família maior, que é a família em Cristo aqui. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a gente consegue crescer na Tua presença, na comunhão uns com os outros. Ó Deus, agora nós te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, que o nosso coração, Senhor, seja um coração preparado para receber a semente da Tua palavra, e que o nosso coração ofereça ao Senhor aquilo que o Senhor merece, Senhor, em termos de adoração, em termos de obediência, que aquilo, Senhor, que tem nos faltado, Senhor, para que a gente te alegre nessa fase da nossa vida, aquilo que tem nos faltado em termos de obediência ao Senhor, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos sensibilize, para que a gente demonstre o nosso amor pelo Senhor através da obediência. Senhor, nos faz ter os olhos mais abertos para a Tua palavra, o coração mais voltado para Ti. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Recebe o nosso culto e a nossa adoração. No nome de Jesus, amém. Queridos, vamos falar então, o nosso tema é a nossa divisa anual. É um tema muito significativo, para a gente poder estar refletindo ao longo da semana. O tema é De Volta ao Primeiro Amor. Vamos falar juntos? De volta ao primeiro amor. Agora a divisa que se encontra em Jeremias 29:13. Vamos falar juntos? Busque-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não existe canto nenhum que a gente não consiga ser alcançado pelo Senhor. Mesmo na nossa maior tristeza, na nossa mais profunda angústia, lá o Senhor pode nos alcançar se a gente buscar, né? Ali está dizendo, se você me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. Então não existe canto nenhum, nenhuma situação de alma, nenhuma circunstância externa que vai te impedir de alcançar o Senhor, de ser encontrado por Ele, se você o buscar. Que esse período seja um período em que essa busca seja intensa, em toda e qualquer circunstância. A gente vai fazer o nosso momento de adoração ao Senhor, e eu quero te convidar a estar juntamente com a equipe de louvor adorando ao Senhor nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Bom dia! Bom dia! O bom dia ainda, o tempo está meio nublado, né? E o pessoal também fica mais acolhido, mais guardadinho. Mas eu gostaria de convidar, né? Se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, para intensificarmos as brechas, né?
nós vamos começar com calmo, sereno e tranquilo mesmo, porque nós precisamos que o nosso coração fique em paz. Então, aqueles irmãos que se sentirem, né, estamos em número reduzido ainda. Então, se os irmãos puderem chegar um pouquinho mais para frente, já que elegemos esse lado aqui como sendo o lado da nossa escola dominical, que daqui a pouquinho começa, vamos chegar um pouquinho mais para frente. É um convite que eu estou fazendo aos irmãos, se aqueles que puderem. E ainda sentadinhos nós vamos cantar esse louvor que fala do nosso coração. Calmo, sereno e tranquilo, nós sentimos descanso em Deus. Amém? Vamos cantar? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Mais uma vez, calmo, calmo, sereno e tranquilo. Quero ouvir os irmãos. Sinto descanso nesse viver. Isso devo amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Só quem precisou de um amigo no momento difícil da vida, em olhar para um lado e olhar para o outro, e só elevando os olhos para os montes, ver Jesus, nosso amigo, nosso Salvador. Quem teve essa experiência pode falar isso com muita autoridade. E por isso, aqueles que puderem, nós vamos louvar esse Deus maravilhoso, cantando o hino 126. O hino 126 diz: louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão e da graça que a todos dá. O estribilho ele fala assim. Então aqueles que puderem ficar em pé, fiquem, se não, continue sentado, mas o mais importante é que seu coração esteja inclinado a louvar esse Deus que salvou você, que é o seu melhor amigo e que tem sustentado a sua vida até aqui. Amém? Louvai, louvai, Cristo morreu.
mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, conselhos bons, dai-lhe ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca os abandonará. Amém. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, Do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Que coisa boa, né, irmãos? Lembrar das grandezas do Senhor. Amém. Queridos, nós vamos ter um tempo agora de intercessão. Intercessão pelo Brasil, intercessão pelas nossas famílias, intercessão por nós. Hoje a gente estava tendo, um pouquinho antes de começar o culto, estávamos tendo um papo gostoso com o irmão Elisa e irmão José Luiz, sobre a importância, né? O quanto Deus é misericordioso conosco, nos preparando para aquilo que vem a seguir nas nossas vidas, né? Deus é um Deus que prepara, né? Se a gente procurar ter a comunhão com Ele, a gente nunca será pego desprevenido, porque o nosso coração estará sempre preparado. A diferença entre nós e aquele que não tem o temor de Deus precisa ser esse. Não é que as circunstâncias serão diferentes, não. Nós estaremos preparados e prontos de forma diferente. Então eu quero te convidar agora a se colocar diante do Senhor, colocar a sua família, colocar a sua necessidade. A palavra de Deus diz que a gente não recebe porque não pede, ou pede mal, para gastar nos prazeres e deleites. Então eu quero te convocar nesse momento a orar, mas orar primeiro pedindo a Deus a sabedoria, para que Ele te mostre como, se existe uma causa que você está incomodando você dentro da sua casa ou na sua vida pessoal. Eu quero que você agora se coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a orar. Isso é um pedido, isso é um bom pedido. É um pedido que Deus vai te atender, porque é um pedido sábio. Senhor, me ensina a orar. Eu preciso orar por essa causa. Teu Santo Espírito intercede por nós. É uma promessa da Tua palavra. Eu preciso de ajuda. Que o Teu Espírito me ajude, intercedendo junto comigo, porque eu não sei orar. Me dê sabedoria e discernimento. Então eu quero te convocar a ficar de pé. Você vai colocar a mão aqui e você vai colocar diante do Senhor a sua vida e a questão que você quer colocar.
É uma causa na justiça? É uma questão familiar? É uma questão íntima sua que só você e Deus sabem? É por um parente querido que nem ele sabe que você ora, mas que você ora por ele? Seja qual for a questão, coloca a mão aqui. E agora nós vamos estar orando diante do Senhor sobre isso. Senhor Deus, nós não queremos nos apresentar diante do Teu altar de uma forma sem nada em troca. Nós queremos colocar no Teu altar a nossa vida. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Estamos aqui, ó, mãos aqui no peito, cabeça voltada para o Senhor, coração pronto a receber a semente da Tua palavra. Então nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos dê discernimento e entendimento de como orar, de modo a obedecer, a mostrar o nosso amor pelo Senhor através da obediência. Nós queremos, Senhor, nesta causa que tem nos incomodado, para essa questão desse parente, para essa questão de saúde ou de trabalho, para essa questão de relacionamento, nós queremos colocar diante do Senhor e nós queremos Te pedir, Senhor, nos dê as palavras adequadas para estarmos orando. Senhor, nesse momento nós só apresentamos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor para que Tu nos ajudes a orar. Que Teu Santo Espírito interceda por nós, como a Tua palavra diz, com gemidos inexprimíveis. Nós Te pedimos sabedoria para poder orar. Nós queremos usar a nossa boca para a bênção. Nós queremos usar a nossa boca para abençoar. Então, Senhor, que ao longo do dia de hoje, dessa semana, da nossa boca saia aquilo que vai abençoar a nossa vida e a nossa casa. Que no nome de Jesus, a nossa boca seja menos usada para questões de reclamação, questões de identificação do efeito do outro, mas que o Senhor nos trate por dentro, para que o Teu Santo Espírito nos aponte os nossos defeitos, para que a gente possa colocar eles diante do Senhor, e que o nosso pecado seja perdoado, e que a nossa vida seja limpa e reta diante do Teu altar. Senhor, que não exista barreiras entre nós e aquilo que o Senhor pretende nos dar, aquilo que o Senhor pretende fazer em nós. Que nenhum tipo de pecado prejudique a Tua atuação na nossa vida e na vida da nossa família, e na vida, Senhor, daqueles que estão no nosso entorno. Que nós não sejamos empecilho para que outros enxerguem o Teu poder. Senhor, trata de nós. Senhor, nós queremos ser cuidados pelo Senhor, mesmo que alguma coisa que o Senhor nos fale seja num primeiro momento dura, que seja alguma coisa que eu preciso me consertar, mas Senhor, eu quero ser consertada pelo Senhor, eu quero ser tratada pelo Senhor. Para onde eu iria, se não para os Teus pés? Se alguma coisa precisa ser tratada, que o Senhor me ensine. Senhor, me ensine o caminho do arrependimento, para que as feridas trazidas pelo pecado sejam tratadas, e minha alma e meu espírito estejam sarados na Tua presença para Te adorar e para Te obedecer. Queremos viver uma vida em obediência, Senhor. Que tudo que sair da nossa boca, cada pedido, seja um pedido que nos encaminhe a viver o melhor que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo de máximo que o Senhor determinou para nós, para que nós possamos espelhar a Tua presença aqui na terra. Ó Deus, muito obrigada, porque aqui estamos. Continua, Senhor, tratando de nós e falando conosco, e recebe a nossa adoração. No nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, eu quero que você se lembre ao longo dessa semana. Olha, o pedido que você está fazendo ao Senhor, Ele tem resposta. Mas a resposta quem dá é Ele, no tempo dEle e de acordo com a vontade dEle.
Hoje eu estava falando com o irmão José Luiz e o irmão Elias, agora no começo do culto, que a cirurgia da minha mãe retardou. Ela demorou a acontecer. Mas ela aconteceu e minha mãe pôde passar um pós-cirúrgico bem, porque a equipe médica foi extremamente cuidadosa antes de fazer a operação da minha mãe. Que ela não tivesse nenhum resquício de infecção. Deus colocou no caminho, a nossa ansiedade era muito grande, mas Deus colocou no nosso caminho pessoas sábias, pessoas inspiradas pelo Senhor para cuidar da minha mãe. E nesse meio do caminho, Ele falou, olha, para um pouquinho para você testemunhar. Agora eu quero que a tua vida inspire essa vida aqui. E a gente tem feito, continuamos com a Ana Paula. Ora, continuem orando pela Ana Paula. Ana Paula é aquela paciente que se transformou em nossa amiga, que agora também é nossa irmã em Cristo. E a gente agora começamos os nossos estudos pelo WhatsApp. Olha, você pode estar se sentindo assim, eu quase não estou saindo, porque a minha situação aqui não permite. Você pode ser bênção dentro da sua casa, pelo telefone. Abençoar a vida de alguém não tem barreiras. Quando Deus coloca. E assim, não foi eu que eu não estou instigando a Ana Paula, eu tenho orado por ela. Mas ela me ligou, mandou um recado para mim pelo WhatsApp, falando, Ana, você se esqueceu de mim? Ana, você está chateada comigo? Olha, ela sentiu a falta das nossas conversas. Então, às vezes, você está achando, né, que você está fazendo alguma coisa que está em vão, né? Você pode não estar nem entendendo se a palavra que você está lançando é uma palavra que está tendo resultado. Só que Deus é que dá a semente. Não é você, a semente não é sua, a semente não é você que dá. E nem o coração é tratado por você. Você é apenas o semeador. O semeador saiu a semear e hoje na IBD a gente vai falar sobre isso. A lição belíssima, muito profunda, muito sintética também, que a gente vai ter hoje daqui a pouco. Queridos, é isso. Leve essa palavra com você ao longo da semana. Lembra que a maneira de você expressar o teu amor pelo Senhor é através da obediência. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, a maneira como você diz, Senhor, eu te amo, não é você abrindo a sua boca apenas e dizendo, Senhor, eu te amo. É você obedecendo aquilo que Ele estabeleceu para você na sua palavra, ok? Então, vamos agora ter um momento de entregar os nossos dízimos e nossas ofertas. Você está sendo convidado nós vamos estar, enquanto a gente adora, você está sendo convidado a trazer aquilo que você colocou diante do Senhor que você traria. Tá bom? O Salmo 126 tem um trecho, irmãos, que me chama tanta atenção, eu gostaria de ler com vocês. Descansando no poder de Deus. A partir do versículo 2, por favor, enquanto sentados. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Amém? Essa é a nossa palavra, é o nosso triunfo e a nossa certeza. Somos um povo diferente. Somos um povo que tem fé, que confia no Senhor. Vamos cantar? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro,
vidas terá, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro. Como que nós vamos seguro, irmãos? Descansando no poder de Deus. Somente assim. Amém. Antes de orarmos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Salmo 126. E nós já vamos fazer essa leitura antes de fazermos a nossa oração agradecendo pelos dízimos e ofertas. Eu quero te convidar, são apenas 6 versículos, e nós vamos fazer a leitura desses 6 versículos juntos. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Vamos ler juntos? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, antes da gente orar, eu quero que você preste bem atenção. Esse texto, ele traz um alerta para mim e para você. Em tempos difíceis, eu não deixo de semear. Quem vai dar o crescimento dessa semente, quem vai fazer o rio encher no deserto, não sou eu. Eu não tenho que me preocupar com essa parte não é minha. Eu preciso descansar essa parte no Senhor. Mas a parte minha é levar a semente. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus vivida por nós. Queridos, a palavra, ela ganha vida na sua vida e na minha. A palavra de Deus diz que eu e você somos carta aberta. Eu carrego comigo, na minha vida, a semente. À medida que eu ando por esse leito de rio que é a vida, Deus é que vai fazer esse leito de rio se encher, não sou eu. Então, não tem que estar preocupado se essa circunstância aqui está tão difícil, não me preocupo com isso. Eu me preocupo em viver em obediência àquilo que Deus está colocando diante de mim. Eu procuro viver em agradecimento a Deus aquilo que está acontecendo comigo. A palavra de Deus diz o quê? Em tudo dai? Em alguma coisa? É uma situação assim que está melhorzinha, eu vou dar graças? Não, em tudo. Aquela circunstância que você não está entendendo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero te agradecer pelo teu cuidado. Que mesmo quando eu não estou enxergando nada, eu sei que o Senhor está no comando. O nome disso é fé. Fé não é você estar enxergando a coisa que está diante de você. Isso não é fé. Se eu estou enxergando, não é fé. Fé é aquilo que eu não estou enxergando. Eu levo a semente na minha vida. Eu vivo a palavra. Eu sou a carta aberta. Eu sou o portador dessa semente na minha própria vida. Então, a palavra de Deus diz que aquele que sai chorando, mas lançando a semente, eu não deixo de viver aquilo que Deus está me propondo. Eu estou lançando a semente, eu estou vivendo aquilo. Eu voltarei com alegria, trazendo a colheita disso. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor.
Semana passada eu recebi a visita da minha prima, né? Fui lá em casa ver, minha mãe está ficando mais recuperada, irmão, está sendo uma benção. Está ficando levada também, né? Quase querendo saltar da cama, uma coisa assim, um progresso bem avançado, né? Mas a gente tem ficado muito feliz. E eu vi, eu quero que você grave isso, eu vi semana passada o seguinte testemunho. Ana, você pode não saber, mas as histórias da sua família de fé, elas impactaram as pessoas à sua volta. E eu sou uma. Você não sabe que as suas histórias estão impactando as pessoas, que já impactaram as pessoas. Você não sabe. Que pessoas são essas? Você leva a semente, você vive a vida que Deus está te dando possibilidade. Você é essa carta aberta para ser lida pelas pessoas. Aquilo que a maneira como você não controla as circunstâncias. Eu e você não controlamos, mas a gente pode controlar a minha reação às circunstâncias me colocando em obediência ao Senhor. A única coisa que eu consigo controlar é isso. Então, eu quero te convidar a orar. Nós vamos agradecer ao Senhor as ofertas aqui depositadas. Eu quero te dizer, não deixe de ser fiel. A gente está falando das ofertas, mas não só delas. Não deixe o seu coração ficar vulnerável às circunstâncias. Aquilo que é do Senhor, de tempo, aquilo que é do Senhor, de oferta e dízimo, aquilo que é do Senhor, separe primeiro na sua vida. E tudo mais vai se encaixando. Não deixe para o final. Não deixe para o Senhor as sobras. Porque Deus é o Deus que está vendo o seu coração, a sua atitude. Ninguém mais está vendo. A gente oferta aqui, ninguém sabe o que está no coração de cada um. Mas aquela viúva que pegou e ofertou, aquela moedinha, Deus sabia que ela estava dando o melhor dela. O tudo dela. Faça isso. A tua atitude interna é o que determina. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos anima, a tua palavra nos diz como devemos proceder. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos o portador dessa semente, da boa nova, da boa notícia. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado a condição de vivermos, só a condição, só pode ser do alto, não tem uma condição humana para isso, de vivermos em obediência à tua palavra. E o Senhor tem tido misericórdia de nós, né, em nossos momentos de queda, nossos momentos em que a gente não obedece. Senhor, nós queremos continuar te pedindo, Senhor, que tu mantenha o nosso coração aquecido pelo Senhor. Senhor, que a gente consiga viver pela fé. E, Senhor, nós queremos te agradecer pela fidelidade do teu povo nos dias de hoje. Nós queremos te agradecer. Senhor, retribui a cada um. Senhor, que cada um que aqui veio viva experiências com o Senhor ao longo deste mês. Experiências em todas as áreas, inclusive na área financeira. Aquela pessoa que veio e depositou aqui aquilo que ela pensou, bom, isso daqui é o melhor que eu tenho. Talvez eu até pudesse colocar em outra área, mas eu quero dar ao Senhor. Senhor, olha o coração dessa pessoa. Senhor, mostra a ela que o Senhor está vendo o que ela está fazendo. Mostra a ela que o Senhor não está com os olhos distantes daquilo que ela está se dispondo no seu coração. Senhor, muito obrigada. Senhor, nos ensina a usar os recursos que o teu povo tem investido para o avanço da tua obra, para a tua causa. Nos ensina a usar cada centavo muito bem usado, como tem sido até aqui. Muito obrigada por tudo. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já viram que hoje nosso culto não vai ser longo. Nós vamos começar a EBD agora. Portanto, não teremos uma... Hã? Pode sim. Nós começaremos a EBD agora. Então, não se fique preocupado, você que acha que vai chegar um pouco mais tarde em casa. Não vai chegar. Eu estou me policiando com relação a isso. Deixa eu pegar o celular para ficar de olho na hora. Tá. Obrigada, amor.
Olha que beleza, são 10h16 ainda. Portanto, 11 horas a gente vai estar indo para casa. Queridos, nós estamos estudando o livro de Lucas, irmão. O Olávio foi certeiro. Estamos estudando o livro, o Evangelho de Lucas. Nesse estudo, a gente vê, ao longo dessas semanas, a gente tem visto como é que Lucas enxerga as situações que estão sendo vividas, como ele enxerga as pessoas. E eu quero te convidar, hoje o assunto é sobre os últimos dias. Olha, o assunto é bom. E eu quero te convidar a prestar atenção naquilo que Lucas está nos apresentando. E aí, para fazer a gente não vai ficar lendo revista, a gente vai ler os textos bíblicos, mas eu sugiro que você dê uma olhada, né, na revista. Eu discordo de um ponto, ou 2, ou 3, do autor, mas a gente vai focar no texto bíblico, né? E eu quero te convidar a fazer isso comigo. Então, a lição é a lição número 11. Se você que está com a sua revista aí... A lição está na página 51. Quem está com a sua revista, ó. O rei está vindo. O rei está vindo. A lição número 11. Isso, o rei está vindo. O texto que é o nosso texto áureo é Lucas 21, 36. A gente vai estar lendo alguns textos, né? E vocês vão estar me ajudando nisso. A gente vai estar fazendo um percurso aqui na palavra de Deus. E vocês vão estar me ajudando nisso, tá? Lucas 21, 36 é o texto que a gente chama de texto áureo. É o texto principal desse momento de estudo. Eu vou ler esse texto e a gente vai começar a dar o pontapé inicial. A gente vai fazer uma breve oração. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, nos ajuda a discernir aquilo que a Tua palavra está nos dizendo. Nos ajuda, Senhor, a transformar aquilo que está sendo lido por nós em palavra viva, em atitude prática, dentro da nossa vida, em obediência ao Senhor. Nos ajude. É o que nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse começo de lição, em Lucas 21, ele começa o texto falando sobre a questão da viúva pobre, da oferta da viúva, né, que eu citei aqui um pouquinho, que deixou aquela moedinha. Mas a partir do versículo 5, ele começa o sermão profético. A partir do 5, ele começa o sermão profético. E eu queria te convidar a prestar atenção em algumas coisas. Vou destacar algumas coisas. A gente vai ler e eu vou destacar algumas coisas. Eu quero te convidar a me ajudar nessa leitura. Nós vamos fazer assim. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Lucas 21, do 7 em diante. Todo mundo com a Bíblia aberta? Que aí cada um de nós pode ler um versículo e assim todo mundo participar. Lucas 21, a partir do versículo 5. A gente vai ler do 5. A gente vai ler do 5 até o 13. Cada um lendo um versículo. Pode ser assim? Vamos combinar desse jeito? Olha, prestem bem atenção. Lembra que eu falei? Que Deus, ele não deixa que a gente viva as coisas sem antes nos avisar e nos preparar. Prestem bem atenção naquilo que Lucas está expressando aí no Evangelho de Lucas acerca do que Jesus disse sobre os últimos dias. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo assim, andando até chegar no fim. Ó, Silvia, papai, e os irmãos vão lendo assim, tá bom? Pode ser?
Vamos lá, a partir do 5, eu vou começar o 5 e depois vocês vão lendo. 6 e 7, prestando atenção, tá, irmãos, que a gente vai destacar. Quando chegar no 13, a gente vai parar e aí a gente vai fazer uns destaques, tá bom? E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse... É o 6. Opa, vou fazer só uma parada aqui. Prestem bem atenção. Os discípulos ficaram preocupados. Mestre, quando é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai saber que o Senhor está de volta? Como é que a gente vai saber? Quais são os sinais para a gente poder estar preparado? Resposta que ele deu. Versículo 8. Começo da resposta. Nove. Onze. Doze. Treze. Muito bem. Queridos, eu queria agora a gente tem uns destaques aqui que o autor dessa lição fez, né? Ele botou lá, queremos destacar, primeiro, que vão aparecer pessoas se apresentando como Cristo. Isso vai acontecer nos últimos dias. Pessoas vão dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Não vá adiante deles. Eu sou o Messias que voltou. Muitos vão aparecer. Já existe em Israel, já existiram muitos que vieram dizendo que eram Cristo, mas já existe em Israel um movimento preparando para um possível Machia, que vai chegar judeu, né? Que os judeus que não acreditam em Jesus estão esperando. Existe todo um movimento já ali no Oriente Médio. Uma outra coisa que vai acontecer são os surgimentos de guerras e revoluções. Aí o autor fala assim, que interesses globais versus interesses nacionais. Aí o autor cita assim, os interesses globais serão sacrificados no altar dos interesses nacionalistas. Veja bem, a palavra de Deus, quando fala de... A gente está aqui em Lucas, mas combinando esse texto com o texto de Apocalipse, falando sobre os últimos dias, a palavra de Deus diz que surgirão lideranças, várias lideranças no mundo, e que essas lideranças serão comandadas depois por uma liderança maior. A gente não está sendo enganado, irmãos. A palavra de Deus está sendo clara. Esse texto aqui está falando que vão surgir muitas revoluções no mundo afora. Vão surgir várias lideranças, várias situações de revolução. Nós estamos vivendo um começo disso. Vários países vivendo revoluções, vivendo situações de perseguição. Aqui no nosso país, nós já estamos tendo perseguição a pastores.
Isso já é fato. Lugares que não tinham nem sombra de perseguição já começam a sentir os efeitos da perseguição. Os pastores já não podem pregar a palavra, abrir a palavra e pregar. Existe, nesse momento, um pedido de prisão do pastor André Valadão. Motivo? Ele abriu a Bíblia e falou sobre Sodoma e Gomorra, dentro da igreja, nos Estados Unidos. E o pedido de prisão está aqui no Brasil. Aí você pensa assim, quando isso aí vai acontecer em algum momento, já está começando a acontecer. A gente precisa estar atento aos sinais, para a gente não ser enganado, para a gente não ser ludibriado, porque o espírito do engano ia aparecer, a palavra de Deus diz que o espírito do engano ia aparecer com força nos últimos tempos, de maneira que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Isso não são palavras minhas, não. Palavras de Deus. Jesus disse, olha, se os dias não fossem abreviados, não se salvaria um sequer. Para vocês verem o nível do engano. A gente, quando escuta as notícias na TV, na internet, a gente tem que ficar atento ao que a palavra de Deus diz. Não se trata de política, esquerda, direita, não. Se trata do que a palavra de Deus diz. Presta atenção. Se existe algum ambiente, ou político, ou seja lá econômico, ou seja lá o que for, que pega a palavra de Deus e diz assim, isso daqui não é o certo, isso aqui a gente tem que combater, esses valores a gente tem que combater, esse espírito não é de Deus, ok? Aí não se trata de esquerda e direita, a gente não está falando de política. A gente tem que ficar atento. Hoje nós estamos vendo crentes defendendo bandeiras políticas. A gente tem que ficar atento ao que a palavra de Deus está defendendo. Existe hoje o espírito do engano dizendo assim, vamos destruir a família tradicional. E quem construiu a família tradicional? Homem, mulher e filhos. Quem que construiu, irmãos? Fui eu? Foi você? Quem construiu essa família tradicional? Criou o homem e a mulher e deu a capacidade deles gerarem filhos. Quem criou isso? E se existe um projeto para destruir essa família, esse projeto é de Deus? A gente tem que ficar atento. Ah, mas eu não quero ter preconceito. Não, você não precisa ter preconceito. Desde que o mundo é mundo, o ser humano pode fazer o que quer, porque o nome disso é livre-arbítrio. O que a gente não pode fazer é chamar de certo aquilo que é errado. Eu estou falando isso, sabe por quê? Por causa do espírito do engano. Para que a gente não oriente nossos filhos e netos dentro desse espírito do engano. Eu jamais vou poder dizer que um homem é uma mulher ou que uma mulher é um homem. A pessoa pode escolher, sendo homem, viver como mulher. Ela pode escolher. Existe a liberdade de escolha. Mas eu não posso dizer que um homem é mulher e que uma mulher é um homem. Isso daí não está certo. É isso que o pastor André Valadão estava falando. A gente tem que ficar atento. Sabe por quê? Para a gente não ser enganado. Nos últimos dias, o espírito do engano estaria à solta, ludibriando, tentando levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno. O objetivo é tirar as pessoas do caminho do Senhor e levar para o inferno. Esse é o objetivo, irmãos. Não é questão política, não é questão econômica, não é questão de direita e esquerda, nada disso. O objetivo é levar as pessoas para o inferno. Levar as pessoas para longe do Senhor. Entendam isso. Porque os nossos filhos e netos estão sendo orientados assim. Dentro das escolas. Não, tudo bem, tudo bem. Não, você é homem e você escolher ser mulher. Não, você não escolhe ser mulher. Você está querendo viver como mulher, ok. Mas você não escolhe ser mulher porque você nasceu homem. Entendam isso. Isso está muito confuso na cabeça das crianças, está sendo orientado dentro das escolas. O espírito do engano está começando com crianças pequenas. Queridos, é muito sério isso. Aqui está tendo uma advertência. Aí você pode estar pensando assim, é só no Brasil que está acontecendo isso. Ó, olha aqui o dedo.
Mais de 5 milhões de crianças desaparecem anualmente no mundo inteiro. Mais de 5 milhões de crianças. As nossas crianças têm sido alvos de Satanás. Vocês estão ouvindo? Isso está acontecendo agora. Não é daqui a 5 anos, 10 anos. Isso está acontecendo agora. É. Sim. Ó, crianças pequenas, 9, 10 anos. O sexo. Queridos, isso não está acontecendo daqui a algum tempo, não. Está acontecendo agora, nos nossos dias. Por que eu estou trazendo isso? Que a gente lê a palavra de Deus e a gente fica assim, porque nos últimos dias vai acontecer isso, nos últimos. E a gente tem que transformar aquilo que está sendo lido por nós, a gente olhar o que a palavra de Deus diz e olhar no entorno. Os discípulos perguntaram assim, Senhor, como é que a gente vai saber que está perto à sua volta? Aí Jesus disse isso, que eu estou lendo para vocês, Jesus é que disse. Surgirão muitos dizendo que sou eu, voltando, e não é. Não vão atrás deles, porque não é. Surgirão sinais no céu, sinais no céu. Hoje, com o avanço da internet, existe um programa governamental mundial chamado ARP, e que você pode projetar no céu imagens diversas, inclusive imagem de Jesus, imagem de anjo. Existe isso já há muitos anos. E tem sido usado em algumas partes do mundo. As pessoas estão achando que estão tendo visões e elas estão sendo ludibriadas por pessoas que estão usando a tecnologia para o engano. É claro que não é só o uso da tecnologia, irmãos. Existe uma pesquisa em que você usa... uma pesquisa, não vou entrar em detalhes, mas assim, existe uma pesquisa que está sendo feita e estamos abrindo um portal. Existe uma pesquisa científica. Estamos abrindo um portal. E essa abertura de portal, existe um aparelho para abertura de portal. Eu quero dizer para vocês que o ser humano, hoje, ele está convidando o Satanás para fazer parte das suas articulações mundiais. Mas não é hoje. Isso já tem alguns anos. Só que hoje a gente está tomando conhecimento. É importante que a gente fique atento a isso, nós, os cristãos, para que a gente ouça a notícia e a gente não seja enganado. A gente ouviu cada besteira, cada mentira, e a gente disse, meu Deus, como é que essa pessoa está falando isso? Daí é mentira. E a pessoa está falando isso como se fosse uma verdade. Isso está acontecendo com muita, muita força. Então, a gente... Sim. Sim. E esse livro vai ser lançado daqui a pouco, mas já saiu já. A pessoa que tirou ele
lá da, como é que está da imprensa, né? Lá que está feito, tirado lá, da editora. Só ele tirou 400 volumes para poder divulgar para os irmãos ver como é importante esse livro. Então, ele tem trabalhado em alguns momentos, em alguns lugares, através das secretarias de educação, para poder fazer a divulgação. Então, logo que ele for lançado, os irmãos poderão saber muita coisa sobre ele. É J. Coelho, o nome do meu filho na internet. Tá? Então, depois a Ana pode dar alguma dica, mas essa é a hora. Então, eu já estou dando o pastor da igreja de vocês um volume para poder, eu já digo a eles, não fale antes de ler. Lê primeiro para depois ler, divulgar. Então, é extraordinário. Coisa simples que nós, pais, mães, avós, tios, tias, precisam saber, como vocês viram falando aqui, dessa situação dessa criança que é menina de documento e já quer ser menino para o gênero. Então, coisa séria. Então, ele trabalha diretamente, está vivendo isso e está mostrando que isso realmente não pode continuar. Nós, como cristãos, não podemos deixar isso divulgar e ser uma realidade para o mundo atual. Está acontecendo, isso faz parte, né, da situação dos últimos dias, mas como nós vamos nos posicionar com essas pessoas? Qual é a nossa atitude com essas pessoas? É atitude de desprezo porque elas não estão no caminho do Senhor? Qual é a nossa atitude como cristão? Porque eu acho que isso é o mais importante. Nós somos esclarecidos, temos a palavra de Deus para nos orientar, e essas pessoas que não têm, não sabem. O que a gente faz com elas? Eu sei que agora nós temos o livro do filho do irmão, que estará nos auxiliando. Mas eu digo na prática, Ana, qual é o nosso posicionamento como cristão? Queridos, por que eu trouxe esse assunto à baila? Porque eu acho que quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes a gente lê e a gente esquece de fazer a ponte com a realidade que a gente está vivendo. E a realidade que a gente está vivendo hoje é essa. Cristo, ele está mais próximo de voltar. Existe hoje a tradução da Bíblia por áudio. E ela está chegando nos cantos que não tem escrita. A palavra de Deus está chegando hoje em cantos que não tem escrita. Está chegando por áudio. A Bíblia sendo traduzida por áudio. São aquelas comunidades orais que não têm escrita. Então, a palavra de Deus diz, quando a palavra tiver sido anunciada em todo canto, quando essas coisas tiverem acontecido. Então, a gente falou daquelas pessoas que se apresentarem como falsos cristos, a questão das guerras e das revoluções, né? As guerras e das revoluções é a mudança nesse cenário político, geopolítico, desse cenário político mundial. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, a gente está aqui no Brasil, mas aqui dentro do Brasil, a palavra de Deus fala dos chifres de Apocalipse, lembra das cabeças? Chifres, cabeças. A palavra de Deus diz que os governos iriam se unir. Estou falando de Apocalipse. Nos últimos dias, os governos iam se unir. Mas que um chifre ia sobressair no momento mais final. Um chifre ia sobressair, ou seja, um governante ia sobressair. A gente está falando de um cenário que está sendo construído. Os governos nacionais, eles estão perdendo a força. Está havendo cada vez mais interferência. Existe um grupo de famílias no mundo que cabem na palma de uma mão, o nome das famílias, que elas se uniram para mandar no mundo. Mundo, eu estou falando o mundo todo. Várias famílias, poucas. E elas imaginam que elas querem para o mundo, vocês vejam bem. Elas brincam de ser Deus, essas famílias. E elas mandam no cenário mundial. Eu estou falando isso para a gente poder entender que a palavra de Deus, ela é viva, ela é concreta,
ela está sendo vivida desse jeito. Quando a Bíblia falou assim, é porque um mesmo corpo com várias cabeças. A gente está falando de uma mesma ideia surgindo em várias lideranças. Uma mesma ideia expandida para várias lideranças mundiais. A mesma ideia. A gente está agora cancelando as ideias diferentes. Só pode ter uma ideia. A ideia X. Então, aquela coisa que você e eu conhecemos há um tempo atrás, chamado liberdade de expressar, isso daí está sendo uma coisa que está sendo cada vez mais podada. Vai chegar um momento que você não vai poder dizer o que você pensa. Vai ser como na China já é. Existem países que isso já acontece. Mas eu estou falando de política? Não, eu estou falando dessa intenção de Satanás de coordenar o mundo, meninos. Gente, olha... Não é pessoas de 5 famílias, é Satanás por trás dessas pessoas, entendam? Ele não está satisfeito. O mundo jaz no maligno, ele não está satisfeito em conduzir poucas pessoas para o inferno, não. Ele quer muitas pessoas para o inferno. Muitas pessoas para o inferno. Ele já está condenado ao inferno, mas ele quer levar com ele muito, assim como ele fez no céu, que ele levou 1/3 dos anjos, ele quer fazer a mesma coisa na terra. Então, essas famílias que ele deu poder, lembra que Satanás falou assim para Jesus no deserto? Uma das tentações. Está vendo esses reinos aqui? Se você me adorar, eu te dou esses reinos. Queridos, essa proposta que Satanás fez para Jesus é a proposta que ele faz para essas famílias, é a proposta que ele faz para os políticos, e alguns políticos aceitam. Não é uma pessoa, é Satanás por trás dessas intenções. E a gente precisa identificar como cristão isso. Porque isso é um indício do quanto Jesus está próximo. E o quanto a gente tem que ser vigilante. Lembra que o começo do texto dizia, vigiai. Para que a gente não caia no engano. Como a Silvia falou, não é a gente começar a lutar contra pessoas. Você está com essa ideia de gênero, você está com essa ideia política. Não é lutar contra pessoas, queridos. Pelas pessoas, a gente tem que ter misericórdia, amar e dizer, olha, esse caminho que você está indo não está legal. Isso não vai fazer bem para você, está te conduzindo para longe de Deus. Isso é uma questão. Agora, amar essa pessoa, não amar o erro que ela vive, não concordar com o erro. Às vezes a gente confunde as duas coisas. Eu posso amar alguém, mas não me aliar com ela no erro. E dizer para ela, olha, a gente não concorda nisso. Né? Eu tenho pessoas queridas, colegas de profissão queridas, que a gente é amiga há mais de 30 anos, e que elas pensam extremamente diferente de mim. Eu me posiciono, continuo amando-as, é isso que a gente faz, mas eu não posso, por amor a elas, modificar a minha maneira de conduzir a minha vida. Entendam a diferença? Eu posso amar, eu só não posso conduzir a minha vida de uma maneira equivocada só porque eu amo aquelas pessoas. Lembram da questão da roda dos escarnecedores? Eu tenho que tomar cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Não me sentar na roda dos escarnecedores. Tudo isso é conselho bíblico. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres humanos falíveis. Se a gente começar a se envolver, daqui a pouco a gente está ali junto, compactuando com uma série de coisas. Então, a gente tem que ser cuidadoso para ser obediente ao Senhor. Então, a gente vai ter essas revoluções? Vai ter. A gente vai ter eclosão de terremotos, epidemias e fome? Muito bem. Eu queria dizer para você que o último grande terremoto que teve na Síria, lembram disso? Turquia, Síria, lembram? Que caiu vários prédios? Então, vocês sabiam que hoje já existe uma tecnologia que provoca terremotos? Fique em bege com isso. Existe uma tecnologia em que você pode ameaçar uma nação dizendo, olha, se você não fizer o que eu quero, as coisas podem não ficar boas para o seu lado. E uma das coisas não boas para o seu lado é a capacidade de provocar um fenômeno natural. Olha, eu não estou lançando nenhuma bomba naquele país, eu só provoco um terremoto.
e destruo uma parte da logística, uma parte das moradias. Isso existe e já está acontecendo. Queridos, por que eu estou falando isso na IBD? Eu estou falando dos últimos dias, para a gente não ficar enganado. Às vezes você vê uma propaganda na TV dizendo que fulano no país tal teve um terremoto. Agora, o terremoto aconteceu uma vez, aconteceu 2, aconteceu 3, 4 vezes em seguida. Opa! Existem intenções. E quem é que se beneficiaria se aquele país ficasse fraco? E aí você tem todo esse cenário que a palavra de Deus fala. O governo, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso por causa do poder. Eu quero controlar, não estou satisfeita em controlar essa região só, eu quero controlar essa, aquela. Eu quero ditar as regras do jeito que eu quero. E é assim. E quem está controlando esse poderio, quem está estimulando esse tipo de ambição, quem é, irmãos? Quem é que está no controle dessa situação? Quem? Satanás. A gente não pode perder o foco. Isso que a palavra de Deus está dizendo, a gente já está vivendo. Agora, o último tópico aqui, dentro da nossa lição, que está dentro do texto também, é perseguição de instituições aos verdadeiros crentes. Existe hoje a cultura do silenciamento. Não basta eu prender você numa cadeia. Não, eu não quero fazer isso com você. Eu não quero prender você numa cadeia. Se você não estiver escutando o que eu estou falando, eu prendo você. Mas eu quero calar você. A gente está numa época que qualquer um pode ter voz. Abrir uma conta na internet, colocar aquilo de uma maneira vibrante, atraente e alcançar um número enorme de pessoas com a mensagem que você está divulgando. Se aquilo for entendido por um governo, pelo próprio Satanás, né, como ameaça, a sua voz, há uma tentativa de calar a sua voz. Isso está acontecendo com o pastor André Valadão, isso acontece com alguns cristãos, isso não vai acontecer amanhã ou depois. Eu não estou falando... Aí, irmãos, algumas pessoas eu vi na internet falando assim, mas ele não devia ter falado isso, né? Devia ter falado o quê? A gente tem que ver a mensagem completa, que as pessoas pegam trechos e colocam na internet. Ele estava falando sobre a questão do orgulho. Orgulho LGBT, orgulho. Que o orgulho não é uma coisa que Deus se agrade. Deus ele não se agrada do orgulho. Eu não tenho que ter orgulho. Né? Eu tenho que ter convicções, mas não orgulho. A primeira fala dele, né? E a segunda fala é dizer que Deus ele não se agrada do aumento do pecado. E que por o pecado ter aumentado de maneira tremenda, aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi isso que ele disse na pregação. Aí você vai dizer assim, aparentemente nada. Mas você pega trechos recortando, você vai dizer assim, fulano está instigando a matar. Essa é a frase que estão falando acerca dele. Quantas vezes eu ouvi pastores pregando sobre Sodoma e Gomorra? Muitas. Nunca achei que ele estava me instigando a matar ninguém. Mas hoje, você pega... Lembra que eu falei de você pegar, transformar a mentira em verdade? Hoje está acontecendo isso, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente vai lá na internet, a gente se posiciona, é mesmo, mas ele falou isso, é mesmo. E a gente começa a se posicionar equivocadamente, validando certas coisas. A gente tem que ser prudente, discernir, Senhor, me dá discernimento, me faz enxergar os interesses por trás disso aqui, para que eu não seja enganada. Lembra, eu não estou falando nem de política, nem de parte social, eu estou falando da vida nossa com Deus, da gente ter olhos abertos. A gente precisa estar atento, ter olhos abertos. Sim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, fulano fala bravo, fulano fala gritando, fulano fala macio, fulano fala não sei como. Isso nunca foi problema para nós como cristãos. O pastor A fala bravo, o pastor A fala macio, o pastor B fala macio, o pastor X fala todo organizadinho, o pastor Y fala todo animado. Isso nunca foi um problema para nós cristãos que sempre respeitamos o estilo de cada pregador. Hoje, a gente está passando por um crivo.
fulano fala assim, está gritando, fulano fala assim, tá sendo violento, está sendo agressivo. Hoje a gente está vivendo um tempo muito estranho, um tempo em que a perseguição está começando a chegar num escalonamento que daqui a pouco cultos serão coordenados, uma pauta. A gente vai ter pauta para culto, o que pode e o que não pode. E aqui, a gente avançando um pouquinho, faltam só 10 minutinhos, eu preciso entender, em Marcos 13, 11, diz assim, olha, quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Aqui está dizendo que nos últimos dias, aí já em Marcos, está dizendo que nos últimos dias nós seríamos levados a tribunais, por amor do Senhor, por amor das convicções que Deus colocou na sua palavra. Nós seríamos levados, nós, e quando eu estou falando nós, eu estou falando um nós, pessoas que defendem esses valores publicamente. E essas pessoas serão levadas aos tribunais. Vocês acham que existem pessoas hoje no nosso país que são levadas aos tribunais por aquilo que eles defendem? Vocês acham que hoje isso está acontecendo aqui? Vocês acham? Já está começando a acontecer. Em alguns países isso já acontece já há algum tempo. Mas agora está começando a acontecer aqui. Um país super democrata como os Estados Unidos também já está começando a acontecer lá. Na Europa, a Europa está infestada de posicionamentos assim. Queridos, para a gente poder encerrar, eu já estou caminhando para o encerramento, eu vou fazer uma associação dos últimos tempos com a questão da palavra, que a gente está vigilante e a palavra ser semeada. Mas antes disso, eu queria só fazer um alerta aqui para os homens que estão aqui presentes, né? Eu estava vendo uma reportagem de um canal fechado chamado Brasil Paralelo, um comecinho de reportagem, né? Eu e meus irmãos até fizemos a assinatura compartilhada para a gente poder assistir esses documentários, falando como é que o Ocidente está atacando a masculinidade. O homem, ser homem, é um problema. O homem tem que ser mais gentil, mais, né? O Wagner fala comigo, mas eu estou falando isso como homem, eu falo assim, não. Claro que a gente busca, nós mulheres queremos que os nossos esposos sejam educados, gentis, mas existe uma coisa que foi colocada dentro do homem, que é o testosterona, né, um hormônio, e que esse hormônio faz o homem ter umas posturas diferentes na vida. Mas ele foi criado para isso. O homem, ele foi criado para isso. E a gente no Ocidente está tentando mudar o jeito homem de ser. O homem está sendo atacado por ser homem. Está sendo muito confuso isso. Queridos, isso é um projeto de Satanás. Isso estou falando do Ocidente. Já no Oriente Médio, os homens estão sendo encorajados a serem mais do que, não só fortes, mas serem violentos. Vejam lá os países árabes. Vê se o homem é gentilzinho, uma flor. Não, ele pega em armas, ele vai. Se tiver que defender a família, ele vai lá, ele defende, nananã. Então, a gente está tendo o projeto que Deus deu. O homem tem que ter a força para poder conquistar o pão de cada dia. Ele tem que ter aquele vigor, ele tem que ter aquelas posturas, ele tem que ter aquela determinação, ele tem que fazer aquelas defesas. O homem foi criado assim. Assim, projeto de Deus, não é projeto meu e seu. A mulher foi criada de uma forma diferente. Ela foi projetada para outra coisa. Mas hoje existe um projeto para se transformar essa masculinidade. Queridos, isso daqui é os últimos dias. É mudar a verdade de Deus em outra coisa. Finalmente, atentos aos sinais de sua vinda. Ainda em Lucas 21, a gente tem, a partir do versículo 25... A partir do versículo 25, diz que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Queridos,
Nós estamos, a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus. Nos últimos dias, a natureza vai reagir àquilo que ela tem sido, a natureza tem sido atacada por nós, né? Tem sido em vez do homem cuidar, ele está atacando a natureza. Nos últimos dias, a natureza, ela vai se revelar de uma outra forma. E a palavra de Deus fala, é movimento nos céus, é movimento nas águas. Então, a gente vai ter dias muito difíceis, né? Dias muito difíceis. A gente vai estar, águas que eu estou falando por cima de mar. Fala, irmão Lávio, você falou? Sim, o sol vai escurecer, a lua. Isso daí não sou eu que estou falando, está escrito na palavra. Esse movimento ele está perto de acontecer. As estruturas da natureza estão sendo abaladas. Aí você diz assim, poxa, mas Ana, mas não é Deus que controla tudo? Sim, é por isso que ele está dizendo. Ele já está avisando para a gente. Não é ele que está no controle, é ele que está no controle. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. E que esses passarão, eles serão destruídos. E, gente, eu não estou falando coisa da minha cabeça. Isso tudo está lá em Apocalipse. Está em Apocalipse. Não é, irmão Lávio? Essas coisas que a gente está citando aqui estão lá em Apocalipse. Vai acontecer novos céus e nova terra, porque esses se desfarão. A natureza tem sido atacada, Deus ele vai mandar o juízo, fato, e a natureza vai ser refeita, porque ela vai se desfazer. Queridos, é motivo de terror para mim? Não, para mim e para você não tem motivo de terror nenhum. Sabe por quê? Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Aqui eu estou com Cristo, se eu sair daqui eu estou com Ele. Então, eu não tenho motivo. Quem é que tem que temer isso? Quem não tem o Senhor. Tem que ficar aterrorizado com isso. Porque a pessoa não tem para onde ir. Ela não tem esperança. Esperança eterna, nem nessa vida, nem depois dessa vida. Finalizando. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando vistes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, Jesus está mostrando que a natureza das sinais, assim como a natureza das sinais, eu estou dizendo que tudo isso que eu dei sinal, leiam com muita atenção o capítulo 21 de Lucas. Muita atenção. E fala, Senhor, fala comigo, me dê discernimento. Capítulo 20, leiam com muita atenção. Assim, vós, quando vistes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aí ele continua, né, falando sobre o que eu preciso estar vigilante em todo o tempo. Né? Eu tenho que estar olhando o corpo que eu tenho, de eu não ser um glutão, de eu não ser um beberrão. Aqui está falando, olha, se cuide, mantenha a sua saúde ok, o corpo que você recebeu de presente, mantenha ok, né? Seja vigilante, mantenha o seu espírito pronto, e lembre-se que você é semente, que você leva a semente, que a sua vida é uma carta aberta. Todo desafio que você estiver enfrentando, ele está sendo visto. Seja um divulgador do reino de Deus com a sua vida. Você pode falar palavras, é bom que a gente fale palavras, mas mais do que palavras, as pessoas vão querer ouvir você. Se elas olharem para você e virem em você alguma coisa que desperte a atenção delas. Então, a palavra é ouvida quando a vida combina com a palavra. Aí, mais uma vez, eu estou lembrando da Ana Paula. Ana Paula teve vontade, me ligou, dizendo que estava com saudade de mim, que estava querendo que os nossos estudos voltassem. Ana Paula procurou, certamente não é só a palavra boazinha, bonitinha da Ana.
Primeiro que a palavra da Ana é a palavra, a gente lê a palavra, né? A gente lê a Bíblia quando a gente está junto, né? Mas é a vida combinando com a palavra. É ela dizendo para mim, quando você entra por essa porta, eu sinto paz. Não é a minha paz, porque Deus sabe como é que eu ia para aquele hospital, né? Às vezes muito cansada. Mas a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. E essa paz transborda. Nós vamos agora orar para encerrar. A paz do Senhor transborda em mim e em você. E a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão do seu lado, estão vendo você enfrentar as suas lutas. Você imagina se a pessoa recebesse Jesus e parasse de enfrentar a luta. Aí a pessoa diz assim, também, né? Ia fazer que nem o diabo disse na presença de Deus sobre Jó, né? Também. O Jó faz tudo o que o senhor quer, porque, olha só, o cara é rico, tem tudo o que ele quer, tem filhos, tem a esposa, tem, né? Tá tudo bem com ele. Aí Deus falou, se você tirar tudo dele, não toca nele. Você está autorizado a mexer com a vida dele. Eu quero que você saiba que o mexer com a minha vida e com a sua é porque a gente está aqui nesse mundo. É porque a gente está aqui, a gente não está no céu. Mas o reagir a essa mexida, aí é o poder de Deus. A maneira como eu reajo. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude a compreender e a viver com os olhos abertos, com o espírito vigilante. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido o Deus que tem nos dado a Tua palavra como guia, como luz para o nosso caminho. Senhor, que aquilo que está acontecendo, que já é o começo, o princípio das dores, Senhor, que nós sejamos vigilantes e atentos, para que nós sejamos a carta aberta que anuncia a Tua presença nesse mundo através de nós. Senhor, nos ajuda a ter discernimento naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não deixe que nós vivamos enganados. Senhor, que o espírito do engano que está solto, Senhor, que ele não se implante em nós, mas que o Teu Espírito nos guarde debaixo das Tuas asas. Que o Teu Espírito nos guarde, Senhor, na Tua rocha. Que o nosso coração seja protegido, que a nossa mente seja blindada pelo Senhor. Para que a nossa ação e a nossa atitude, o nosso sentir, sejam cativos ao Senhor. Sejam obedientes ao Senhor. É o que nós choramos. Nos ajuda a aplicar a Tua palavra. Que o Teu povo, ao longo dessa semana, ao ler esses versículos, eles consigam discernir coisas que aqui a gente não conseguiu falar. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a discernir. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, a gente não ia demorar muito, né? 40 e poucos minutos. Estamos agora dispensados para ir para os nossos lares com a palavra aquecendo o nosso coração. Um domingo abençoado. Até logo mais.